Há uma ideia disseminada na nossa sociedade de que o pai é quem cria. Nessa crença está embutida uma perigosa exclusão. Afinal, qual é a condição para que um homem se torne pai? Do ponto de vista da existência, basta apenas conceba uma vida. O lugar e a função de um pai no sistema familiar, portanto, ninguém pode substituir ou lhe negar. Excluir pai da sua vida é muito perigoso. Quando excluímos alguém da nossa alma e consciência, seja porque tememos, o condenamos ou esquecemos, há terríveis consequências para a nossa vida. A consciência coletiva do sistema familiar gera em nós uma pressão por compreensão ou expiação, muitas vezes fazendo com que um membro de uma geração seguinte represente o membro excluído, repetindo o seu destino para que os outros, de alguma forma, o olhem. Um neto, por exemplo, pode imitar, por identificação inconsciente, um avô excluído por ter tido um filho extraconjugal. Assim, passa a viver, sentir-se e fracassar como seu avô, sem estar consciente dessa conexão. Aprenda a aceitar seu pai. Aprender a aceitar seu pai é uma condição para ter uma vida melhor. Como alguém pode saber quem é e para onde vai se desconhece o seu passado, suas raízes? Os filhos são os seus pais, uma mistura perfeitamente equilibrada de 50% de DNA do pai e 50% de DNA da mãe. Ao dar a vida aos filhos, os pais nada podem acrescentar e nada podem excluir dela. Da mesma forma, os filhos, quando tomam a vida dos pais, também não podem acrescentar nada nem recusar algo dela. É muito difícil alguém ter êxito na vida se não tomou plenamente um dos pais, se os rejeita ou despreza. A pessoa pode até ter sucesso por um determinado tempo, porque usa a raiva para agir, mas isso não se sustenta por longo prazo. Na visão sistêmica das constelações familiares, tomar pai e mãe, ou seja, honrá-los e aceitá-los como são e como puderam ser, é a condição para se poder tomar a vida que veio deles. Esse ato de tomar é um ato de humildade, representa um sim à vida e ao destino. Quem rejeita o pai, por exemplo, rejeita a si mesmo e sente-se vazio, sem realização, sem propósito de vida. A maneira como nos relacionamos com ele, hoje e no passado, vai se refletir mais tarde na maneira como nos relacionamos com a nossa profissão, com as figuras de autoridade, com os nossos parceiros, no caso das mulheres, e em como nos sentimos inseridos no mundo. A pessoa que não tomou o pai pode muitas vezes ter várias profissões e não se fixar em nenhuma, ou mesmo não ter profissão alguma. E quando a mãe não só oculta a identidade do pai, mas também impede o filho de ter acesso a ele por raiva ou mágoa, esse filho pode, mais tarde como adulto, querer fugir da realidade, seja pelo consumo de drogas ou pela devoção cega de uma seita ou religião. Por exemplo, é uma forma desesperada de preencher um vazio interno em busca secreta do pai tão tomado. No caso dos nossos clientes que tiveram a identidade do pai ocultada, a solução foi configurar seus sistemas familiares no espaço físico, utilizando a constelação familiar. Então, entenda melhor como funciona em vários vídeos que já foram postados por mim. Então, para cada um deles, foi escolhido uma pessoa para representar o pai biológico, outra para representar a mãe e outra para representar o cliente, o filho. De início, a imagem de exclusão
logo vem à tona. Quando os representantes do filho e da mãe viram-se de costas para o representante do pai, a partir disso, o cliente, assistindo a tudo de fora, pode escolher olhar para esse pai e reinseri-lo no sistema. É assim que funciona a constelação familiar, ou uma sessão de constelação familiar. Chamando de pai e acolhendo em seu coração aquela situação que antes causava desconforto. Chamamos de pai e acolhendo em seu coração. Medo e rejeição podem, enfim, ser acolhida tal como é. O filho consegue finalmente ficar em paz consigo mesmo, sentindo-se inteiro e com mais força e entusiasmo para caminhar em direção à vida. Para algumas pessoas, é preciso fazer um exercício, né, com algumas expressões que elas precisam dizer, que elas precisam declarar, que elas precisam afirmar para que essa situação possa ser realizada. Como, por exemplo, sem motivo aparente, dê a ele um presente simbólico. Não precisa ser nada caro. Entregue pessoalmente e diga: passei por essa loja e lembrei que você gosta disso. Pode ser uma comida especial, uma caneta para a coleção dele, uma vara de pescar, etc. Um outro ponto: aproveite uma data especial, como o Dia dos Pais, por exemplo, e escreva no cartão algo que venha do coração. Nem que para dizer o quanto gosta dele, tenha que antes dizer que quer esquecer as diferenças entre vocês e iniciar um novo relacionamento. Um outro ponto, uma outra maneira, diante de uma provocação, mude sua atitude. Dê um abraço em seu pai, acompanhado de algumas palavras, como, por exemplo: pai, eu tenho certeza que você não quer me magoar nem me chatear, porque um pai sempre quer o bem do seu filho. Você apenas não sabe como fazer isso de forma genial. Então, tratar mal o seu pai com indiferença, rispidez ou ironia apenas faz com que você fique parecido com ele. É uma atitude de vingança, não uma atitude apaziguadora. Quando você muda a sua atitude diante dele, pode se surpreender muito com os resultados. Não mude esperando que ele se torne uma pessoa mais fácil de lidar da noite para o dia, pois isso dificilmente vai acontecer. Mude antes por você mesmo, para que você se sinta em paz com o passado de eventuais atritos. Hoje você é um adulto que tem condições de compreender melhor a chatice do seu pai e buscar inteligentemente o melhor caminho para extrair dele o que ele tem de melhor. Isso que se faz também reconhecendo o amor que você sente por ele, ao invés de negar esse sentimento. Coisas surpreendentes podem acontecer, como mudamos a nossa forma de agir e podemos começar tratando nosso pai como gostaríamos de ser tratado por nossos filhos. Basta fazer um pequeno exercício de imaginação. Permanecer numa atitude vingativa pode fazer mal a você mesmo, mais mal a você mesmo do que a ele, pois com isso você só vai conseguir perpetuar a sensação de desamor. A vida é curta demais e ao mesmo tempo preciosa demais para ficarmos adiando a compreensão, o perdão, os gestos afetivos. Não espere que o primeiro passo seja dado por seu pai, que talvez não compreenda a importância que isso tem para você. Experimente deixar o orgulho vazio de lado e vá buscar o que deseja. Seja paciente e perseverante, fazendo o que deve fazer para o seu bem-estar.
se ele não corresponder à sua iniciativa, você estará em paz consigo mesmo. Mas o seu velho, né, acolher seu carinho, uma nova e gostosa história de bem querer pode surgir. E então, ambos estarão em paz. Então, essa atitude diz de uma das leis do amor, uma das ordens do amor, da constelação familiar, concebida por o alemão Bert Hellinger, e que nós temos trabalhado e temos tido experiências magníficas quando nós temos proposto isso e os filhos têm aderido a essas motivações que nós estamos dando para eles, para que eles tenham uma vida nova, uma vida diferente, uma vida de paz, uma vida de realização.